como é bom ter você aqui no nosso canal do YouTube da Rádio Liberdade, sempre trazendo nosso querido Dr. Rafael Fantin, que a gente aprende tanto, Dr. Rafael. Isso aí, graças a Deus, né, Adriana? É Olha, muito bom pra mim também, tá? É perfeito. Eu adoro ensinar. Eu chego lá no consultório e eu gosto de escrever. E eu consigo escrever de cabeça para baixo. Aí os pacientes falam, nossa, como é que você consegue escrever de cabeça para baixo? Eu falo, minha letra é tão feia que se eu não escrever de cabeça para baixo, eu passo fechando. Mas assim, eu gosto de escrever, que eu gosto de explicar. Porque quando você entende, fica muito mais fácil de você realizar com carinho, com cuidado, né? Acredito, e inclusive assim, eu acompanho muitos passos do Dr. Rafael Fantin, gente. Dr. Rafael Fantin faz diversas pós-graduações pelo Brasil afora e gosta de aprender e de nos ensinar. Isso é maravilhoso, viu? Graças a Deus. A gente agradece por você sempre trazer isso pra gente. Doutor Rafael, não se fala outra coisa nas redes sociais, sempre vem tratamentos inovadores, é o que você mesmo disse. Essa palavra moda já te incomoda, não é isso, doutor? Se fala que é moda, incomoda. Mas antes da gente falar dessa questão de se é uma moda, se é um exagero, se é algo bom, o que aconteceu recentemente aqui? Eu vejo isso no dia a dia. Às vezes a gente vai tomar uma vitamina, doutor Rafael. Teve um amigo nosso aqui mesmo na rádio, falou, eu não estou aguentando, eu tenho que tomar 8 comprimidos separados. Aí ele ouviu falar dessas terapias injetáveis. É este o caso, doutor? É aí que entra? Então assim, o que a gente vê muito? As pessoas com deficiências, elas nem fazem o exame, vão simplesmente na farmácia, pegam um multi-polivitamínico e tomam. Agora, o que acontece? Você, quando toma uma medicação, tem que ter um estômago preparado, uma flora legal, e lembre-se que as coisas não entram de repente dentro de você, tem um receptor que puxa, e muitas vezes o receptor que puxa o ferro, ele puxa o zinco, então puxa minerais diferentes. Agora, por exemplo, o ferro é o bambambam, sabe, Adriano? Tudo que você der com ferro, puxa-se muito o ferro e evita os outros. Então, o que você percebe? O paciente ele tem um aumento de ferro e muitas vezes uma deficiência dos outros. Então, o que acontece? Quando a gente faz a terapia injetável, primeiro a gente vê exatamente o que o paciente tem deficiente. E isso a gente suplementa. Quando você faz a via oral, muitas vezes você tem que dar doses até um pouco maiores, porque é doses de correção, tá? O polivitamínico de farmácia não tem. São doses altas de correção, muitas vezes pode dar desconfortos e você tem que tomar diário, junto com a comida, porque assim, o corpo ele entende que no alimento o nutriente ele vem em refeições e os receptores eles trabalham assim também. Então quando você faz, por exemplo, a aplicação desses nutrientes via injetável, é uma vez por semana. E hoje a gente vê em relação ao custo, porque os injetáveis realmente, ele é mais trabalhoso, ele tem um custo mais elevado. Agora surgiu uma técnica das nanomicelas que você consegue aplicar os injetáveis de 15 em 15 dias, que é muito mais eficiente. Então reduziu o custo para o paciente e reduziu também o número de idas que ele precisa ir na clínica para realizar. Então realmente é muito bom. Muito interessante, doutor. Eu queria que você explicasse realmente o que são esses injetáveis. Quando a gente fala injetáveis, o que geralmente as pessoas estão indo aos consultórios para receberem em forma de terapia endovenosa, não é isso? E injetável. Geralmente é o quê? É o intramuscular, porque tem muitas pessoas perguntando, mas o que pode injetar? É vitamina D? É C? Igual você acabou de falar, ferro? O que as pessoas realmente estão injetando? Adriana, quando a gente vê a lista de medicações que a gente pode usar de forma injetável, dá aí 10 páginas, entende? Agora a grande pergunta é, você precisa daquele injetável? Uma outra pergunta é, é só pegar e misturar aquilo de qualquer jeito e te dar? Você tem deficiência disso, daquilo que eu misturo tudo e te dou? Não funciona assim. Esse é o grande cuidado injetável. Por quê? Existem substâncias que você não pode misturar, existe uma ordem de sequência que você pode misturar, tem medicações que você tem que fazer antes e outras depois, então existe todo esse cuidado. E o que muitas vezes a gente vê? Realmente um injetável é um procedimento médico, e isso, pro médico por si, é interessante, porque aumenta o rendimento do médico. O que a maioria das pessoas hoje a gente observa? Bem, se dá dinheiro, eu vou fazer. Aí o que acontece? Tem uma clínica que não é preparada, não tem um enfermeiro qualificado, e dá um custo-benefício, muitas vezes, melhor para o paciente. Aí dá ruim. Dá ruim. Dá ruim porque o paciente tem efeito colateral, o paciente não tem a resposta que ele gostaria, e o que acontece? A própria suplementação,
a gente prescreve a melhor qualidade que tem, a melhor marca. Bem, existe também o mais barato, que é realmente menos eficiente. Gente, a título de informação, eu acho que eu tenho que fazer um adendo realmente ao que você está falando. Você chega, por exemplo, no consultório do Dr. Rafael. Ele me fez uma prescrição dessa terapia injetável. Ele tem um consultório dele de um lado. Você atravessa para o outro lado, entra em outro ambiente. Existem enfermeiras, pessoas que fazem aplicação, que conversam com você. No caso, lá do consultório do Dr. Rafael, tem uma poltrona. Eu fiquei deitada na poltrona, gente. Não é chegar a aplicar o negócio aí, não. Eu fiquei deitada numa poltrona. Vem a enfermeira, olha, me mostra toda aquela medicação. E no meu caso, você fez as vitaminas que eu estava necessitando. E eu fiquei ali durante um bom tempo, meia hora, 40 minutos, se eu não me engano, recebendo aquela medicação. Até música. Até música. Aqui, ó, lá no Instituto, por exemplo, a Érica é enfermeira com 2 pós-graduações. Sim. Ela está finalizando agora uma pós-graduação de enfermagem do cuidado integrado. Interessante. Que foi como se fosse uma obrigação ela fazer esse curso. Ela foi para São Paulo, numa melhor clínica de São Paulo, a aprender todos os cuidados. Certo. Porque assim, Adriana, a medicina é aquele negócio. A primeira coisa é não fazer mal ao paciente. Certo. E realmente a terapia injetável, né, eu até converso com alguns colegas médicos, nossa, é o futuro da medicina, mas pode ser o término dela também. Porque pensa só, você aplicar uma medicação que muitas vezes você não precisa, com um profissional não qualificado e sem indicação, vai direto ao ponto. Né? Agora, ó, você chega e quer emagrecer. O paciente normalmente só quer usar um remédio para emagrecer e não emagrece. Você precisa, por exemplo, das vitaminas do complexo B para botar energia dentro da célula. Uma célula inflamada ela é disfuncional. Então, quando você desinflama a pessoa, você melhora a resposta, né? A brincadeira que eu faço com os pacientes é, se você tem um carro, com a vela queimada, com óleo precisando trocar e precisando de conserto, não adianta você pisar no acelerador que o carro não vai para frente, não. E se você pisar demais, ele vai queimar. Ele vai fundir. Aí, é isso. Aí o paciente fica todo frustrado com o tratamento. E o que acontece? A gente sabe que o paciente de emagrecimento ele quer urgência. Eu quero emagrecer o mais rápido possível. Aí a terapia injetável é linda, porque a gente consegue repor de uma maneira muito rápida tudo que ele precisa, consegue desinflamar o paciente. Muitas vezes o paciente ele já tem deficiência de alguns nutrientes. Quantas vezes você começou a fazer uma dieta e teve resfriado, teve candidíase, infecção urinária? Então a gente cuida dessa parte da imunidade toda e o paciente consegue se exercitar com qualidade. Muito interessante, então é isso que a gente quer saber, doutor Rafael. As terapias injetáveis são moda? É um tratamento verdadeiro? Procede? Ou é algo que veio, passageiro, vai embora? É um tratamento para mim de ponta, de alta eficiência, é uma medicina bem específica e direcionada. Eu acho que ela vai ficar. O que eu coloco é que a gente tem que ter muito cuidado com o profissional que a gente vai escolher e se ele realmente está pensando no que você precisa. Não acho que é da moda, mas assim, tudo que é novo se fala mais. Então a gente vê muito blogueiro, muita gente que mexe com estética corporal, ou pessoas com alto níveis financeiros que realizam o injetável. Mas o injetável ele foi feito para todo mundo, porque ele foi feito para quê? Para saúde, bem-estar e qualidade de vida. E muitas vezes, financeiramente, até vale em relação a alguns manipulados. Vou te dar um exemplo. A curcumina na forma mais disponível, que é o curate, na dosagem que a gente precisa para antioxidar o paciente, é muito caro. Então, se você aplica via injetável, é um tratamento mais barato. Eu consigo usar curcumina, outras nanomicelas, como resveratrol, quercetina. Então, a gente consegue fazer um pool que atua de forma muito mais benéfica geral. E se você for avaliar o preço, né, vamos ver o benefício como todo, é muito mais eficiente. Perfeito. Doutor Rafael, tudo que você falou é importantíssimo. Então, é algo que realmente veio para ficar, mas como que a gente faz para escolher o profissional? Você vai escolher o profissional não pelo fato dele prescrever injetável. Tem umas pessoas que são meio ridículas, sabe, Adriana? Elas pegam uns sorinhos, vão botando lá de cores diferentes, viram um arco-íris, muitas vezes nem pode fazer o que ele está fazendo. Então é só uma demonstração do poder da terapia injetável.
Você tem que procurar o médico, a qualidade do médico, a seriedade do médico e a experiência profissional dele. Com base nisso, você vai escolher uma pessoa que, se te prescrever um injetável, realmente você tem a real indicação e a segurança. Nada daquelas pessoas que postam demais, que afirmam demais, que diz que faz milagre, que só vê que só posta sobre isso. Não dá certo, né, Adriana? Justamente, é sobre isso que a gente está falando hoje. Gente, muita atenção com esses malabarismos, né? Que o pessoal faz uma pirotecnia na internet. Com, você disse aí, coloca que tanto de coisa colorida. E é por isso que muitas vezes, né, a gente vê algumas reportagens, saiu na televisão, que o CFM, o CRM e as outras entidades médicas ficam muito receosas. Sim, veio para te ajudar, mas se você não souber utilizar, tudo na vida, né? Exatamente, é isso aí, pois vivendo e aprendendo. Mais uma etapa aí, nós vamos falar mais sobre isso, porque quando surgem umas possibilidades dessa, não é, doutor? Todo mundo quer se tratar de uma forma melhor, mais eficaz, e como a gente acabou de dizer, às vezes você falou assim, o tratamento às vezes sai por um custo, mas eu tô cansada de ver pessoas que manipulam 1, 2, 3, 4 potes de medicação e não tomam. Fica tudo perdido, não é mesmo? Muitas vezes menos é mais. Menos é mais, é verdade. Doutor, muito obrigada, doutor Rafael Fantin. Vamos acompanhar as redes sociais também, doutor Rafael Fantin, DR. Rafael Fantin. Pronto, e você também, se inscreva aqui no canal da Rádio Liberdade no YouTube, nos acompanhe, compartilhe. Um beijo, obrigada. Tchau, gente, um prazer.